Bem-vindos a mais um episódio do Pod Light, um canal onde falamos sobre saúde e bem-estar de maneira leve, bem light, mas sempre sob a luz da ciência. Hoje falaremos sobre longevidade e peso ideal, sob a perspectiva da nutrição. Olá, eu sou a Valéria Luz e hoje recebo aqui uma profissional com 24 anos de experiência em nutrição. Ela é palestrante, professora, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UEL. Ela é especialista em nutrição e metabolismo pela UEL também, especialista em nutrição clínica funcional pela VP. Ela é pós-graduada em fitoterapia e, por último, ainda fez um aprofundamento em nutrição clínica funcional e câncer. Esse currículo rico é dessa querida amiga que tenho a honra de receber hoje aqui, doutora Fabiola Carla Oliveira Miguel. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu amei o convite. E eu fico bem feliz de estar aqui para a gente conversar esse papo leve, light. Isso mesmo. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Mas antes de mergulharmos nesse universo da nutrição, eu gostaria de expressar a nossa gratidão ao nosso patrocinador que torna esse projeto possível. Um agradecimento especial à PharmaShop, uma farmácia completa que oferece aos clientes e amigos muito mais do que medicamentos e fórmulas manipuladas. Obrigada a toda a equipe da PharmaShop também por apoiar a missão do nosso podcast em promover uma vida mais saudável. Então vamos lá, né, Fabiola? Sim, vamos. Que delícia ter você aqui hoje. Sim. Começa contando pra gente um pouquinho da sua jornada profissional, como que você chegou aqui hoje, Sim. Como que você desenvolveu, né, a sua vida na área da nutrição. Sim. Bom, eu me lembro de bem jovenzinha. Eu também tinha muitos problemas com a alimentação. Quando eu era jovem, eu não comia de maneira correta. Não tinha aquela preocupação, como todo jovem, adolescente. Deixei meu pai e minha mãe bem preocupado com a alimentação. E eles me encaminharam para uma nutricionista. Porque você era muito magrinha, né? Também teve essa fase de ser muito magrinha. Depois teve uma fase que eu também ganhei peso, 12 a mais do que eu sou hoje. Sério? Uhum. Não me lembro dessa fase. Então, acho que você mudou de Arapongas nessa época, né? Então, eu não tinha um peso equilibrado, uma saúde... Não tinha uma saúde muito plena, tinha uma imunidade mais baixa, vivia irritada. Bom, adolescente também tem essa fase, Sim. né? E eu lembro que eles me encaminharam para uma nutricionista, a primeira Nutri de Arapongas. Que inclusive ela tá lá, eu sou saudosista, eu gosto muito de falar isso dela. E assim, eu me apaixonei, eu me encantei com a conduta, com a maneira carinhosa que ela me cuidou. Eu achei aquilo de uma utilidade enorme. Eu consegui, através dela também, ter uma melhora, uma mudança comportamental, de conduta, e me fez apaixonar, olhar para a nutrição de uma forma assim irremediável. Eu me tornei nutricionista também. Eu lembro que ela ficou super feliz quando eu falei, eu vou fazer nutrição também, porque eu me espelhei na sua conduta, na minha melhora, tudo. E até hoje a gente, conversa bastante sobre isso. E quando eu entrei na faculdade, logo que eu saí, eu já quis me especializar e saber mais, porque só aquilo na faculdade não me preenchia. Uhum. Eu falava, não pode ser só isso, tem que ter algo além, tem que ser maior que isso, só caloria, né? Eu posso falar um pouco disso também. O alimento visto de uma maneira muito simplista, e não é assim que é a real. Sim. Então, eu lembro que eu fiz a minha pós em metabolismo, a primeira, na UEL. Depois, eu já fui para o mestrado, porque eu também tinha a intenção de dar aula, e como dei aula, para pós-graduação. E estudei muito, assim, continuei estudando. Parei, só não fiz o doutorado porque eu resolvi me casar, ter filhos, senão eu estaria estudando até hoje, eu acredito, Sim. né? Nessa área de ser professor. Professor, eu acho muito lindo, eu adoro também.
E acaba obrigando a estar sempre estudando, né? Para ensinar, você acaba tendo que se atualizar mais ainda, né? Exatamente. Não que para atender os pacientes a gente não tenha que estar o tempo todo verificando, consultando um livro, uma literatura, né? Estar por dentro dos artigos científicos mais recentes, né? Exato. Mas eu me lembro de você, exatamente como você falou, sempre muito interessada em estudar. A Fabíola era das melhores alunas já lá na sala de aula, quando a gente estudou junto. Você que tá falando isso. Quinta e sexta série que a gente estudou junto. E eu me lembro também da sua mãe fazendo vitaminas pra gente à tarde. E quem tava lá tinha que tomar a vitamina junto. A mãe, né? Sim. Um beijo. Mas a gente ia estudar e fazer tarefa, enfim, né? Sim. E antes de qualquer coisa, na hora de brincar, a mãe chamava e falava: vem aqui tomar a vitamina. Eu lembro disso. Ela sempre fez da gente ter uma alimentação, uma infância muito saudável, muito. Olha só. É dela isso, né? Não foi algo forçado. E sempre tudo com equilíbrio, nada radical. A gente sempre teve acesso a tudo. Ela também fazia o bolo de chocolate, com brigadeiro para as crianças, mas assim, a gente não tinha nada proibido. Então isso nunca gerou compulsão na gente. A gente sabia em equilíbrio, comer tudo em equilíbrio. Tanto que eu, meu irmão e minha irmã ainda somos magros, teoricamente saudáveis, a gente se cuida, né? A minha mãe tem quase 70 anos, ela pesa 58 quilos, né? Então, assim, ela é magrinha também. Mas isso é uma consequência da atitude dela de ser saudável, naturalmente saudável, né? Sim. E eu acho que esse equilíbrio você trouxe, né, para a sua vida profissional, porque o seu lema é nutrição sem modismos e nem radicalismos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que eu observo, assim, muito, é que na nutrição, assim como na moda, cada hora é uma dieta nova, né? Agora nem tanto, mas teve uma fase que eram dietas uma atrás da outra, uma mais polêmica que a outra. A dieta do ovo, a dieta da USP, a dieta agora é da casca de banana, a dieta do chá de banana. Assim, que são projetadas, eu não sei exatamente por quem, profissionais nutricionistas que não são, né? Então, assim, que não são com o objetivo de individualizar, é uma coisa, uma abordagem para todo mundo igual. E isso causa nas pessoas, né, em qualquer idade, uma sensação de autossabotamento, a pessoa se sente desconfortável porque ela não tem uma manutenção efetiva, ela não vai conseguir manter aquilo que ela atingiu. E normalmente essas dietas da moda, essas dietas exclusivistas, radicalistas, adoecem a pessoa. Muitas vezes não, assim, a gente não consegue ver aquilo nitidamente, mas ela está microdesnutrida. É uma pessoa que perde o cabelo, fica com a unha fraca, fica com o humor super instável. A pessoa numa dieta restritiva, ela quer matar alguém que aparece na frente dela. Ela pede divórcio, ela pede, sabe? Ela fica descompensada. Eu tenho amigas que falaram assim, meu marido começou a fazer dieta. Eu falei, não, para de fazer dieta porque ficou insuportável. Pois é, tinha alguma coisa errada. Não é para acontecer isso, né? O combustível que tá colocando para dentro, o alimento, da forma, tá tudo errado. Então, assim, eu não quero isso para as pessoas. Eu não fiz isso na minha vida. Eu não sou assim na minha vida em nenhuma das situações. Não é só na alimentação. Então, eu acredito na mudança comportamental. Não é de uma hora para outra. Obviamente que não. Mas estabelecendo sementinhas de autoamor na pessoa, para ela se cuidar de forma verdadeira, para ela se sentir bem, saudável, feliz. E, consequentemente, ela vai atingir o peso ideal. Não é a busca final pelo peso ideal, mas é uma consequência natural. Então, eu tenho tido muito sucesso assim, dessa forma. E o que acontece com essas dietas da moda é justamente a pessoa que só quer vestir a roupa para ir no casamento. Né? Porque eu vou casar, a noiva quer emagrecer. E muitas vezes a motivação dela tá errada, né? Exatamente. E aí esse imediatismo que todo mundo procura é o que não casa com a nutrição. Não é verdade? Não casa, exatamente. A pessoa, ela faz aquela dieta para entrar naquele vestido, seja noiva ou não.
né? Quer ser madrinha, quer numa formatura. Ainda existem pessoas que chegam para mim e falam: eu vim aqui, você é minha última esperança, eu preciso entrar no vestido tal porque minha filha vai se formar. Chegou com... o intuito não foi assim mais incrível, não é o objetivo mais nobre, mas eu acabo convencendo ali de que aquilo pode ser um objetivo, mas não exclusivo, né? Não Tem algo único, maior. Muito maior, né? Então, assim, aos poucos a gente consegue. Então, sem modismo e sem radicalismo. Porque eu não acredito que o radicalismo leve as pessoas a terem... a saúde felicidade, plena. Saúde plena, né? Em nenhuma área da vida. Não é só na alimentação, né? Ser radical, eu acho que... Bom, a própria palavra já diz, né? Sim. Ou seja, você até usa a motivação da pessoa, né? Que a maioria é pela aparência, para transformar o momento daquele paciente ali com você na consulta em algo maior. Exatamente, sim. E muitas vezes elas nem percebem, às vezes uma vitamina ali que estava faltando, que dá aquela motivação. Porque tudo precisa de nutrientes, hormônios, neurotransmissores. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa ter vitamina para formar serotonina. Então, às vezes, uma vitamina, alguma melhora no intestino, essa pessoa já ganha uma força que nem ela mesma sabe explicar. Ela só percebe que ela está melhor, que ela está mais feliz, que ela consegue aderir a uma alimentação mais saudável. E isso que você está dizendo é a nutrição funcional? Isso. Exatamente. Depois que eu estudei o mestrado, as 2 outras pós-graduações, né? A gente conseguiu entender que a nutrição funcional ela é mais integralista. Ela consegue ver aquela pessoa de modo único. Por exemplo, nós somos... podemos até ter o mesmo peso, a mesma altura, mas nós somos únicos de forma hormonal, fisiológica, bioquímica, nossa, é toda diferente. Verdade. A hormonal também é diferente, aspectos emocionais, psicológicos, todos somos diferentes uns dos outros. Então, a abordagem tem que ser individualizada. A própria composição, né, corporal. Nossa, exatamente. Pessoas do mesmo peso, muitas vezes têm uma composição corporal extremamente diferente. Por isso que o peso é tão relativo. O peso vai acabar sendo algo que não é tão importante. Eu já conheço alguns professores nutricionistas que não utilizam mais balança no consultório. Porque às vezes mais servem para confundir esses pacientes e deixá-los ansiosos sem um motivo tão importante. Porque o que vale é a composição corporal. O peso é muito instável mesmo. E tem aquela pessoa que fala assim: eu não vou na nutricionista, porque se eu for, eu vou ver que eu estou fazendo tudo errado. Eu não quero nem mexer. Mexer nessa parte. Tem, né? Tem, exatamente. E tem pacientes tão traumatizados, assim, que falam: você pode pesar ou faz avaliação, mas não me conta nada. As pessoas estão bem traumatizadas com a nutrição, sabe? E isso que eu quero desmistificar, eu quero acalentar, porque não é para ser desse jeito. Sim. Sabe? Deixar um terrorismo, né? E, infelizmente, tem pessoas que às vezes trabalham de uma forma mais... difícil, embute medo, proíbe, faz com que a pessoa se enxergue com uma autoimagem distorcida. Então, assim, às vezes a gente, infelizmente, coloca os nossos próprios traumas na conduta profissional. É verdade. E aí, traumatiza pessoas, jovens, crianças. Então, eu lido muito com isso, de pessoas chegarem lá e falarem: eu não queria estar aqui, eu estou ansiosa, eu já comi 3 dias antes de vir aqui tudo que eu tinha que comer, porque eu sei que você vai tirar tudo. Eu falo: meu Deus, eu não vou fazer isso. Entende? Assim, algumas pessoas estão muito traumatizadas com a área da nutrição. É verdade. E eu não culpo essas pessoas. Sim. Você falou uma coisa interessante. Tem nutricionista que fala assim: eu sei o que é ser gordinho, eu já fui tantos quilos a mais, mas eu fiz dessa forma e aí acaba embutindo, né, esse terrorismo no paciente de que você tem que fazer e você só vai ter o corpo que você quer se você abrir mão disso. E aí exatamente, a experiência dela ela coloca como se fosse uma experiência que deveria ser usada para todos, né? E na verdade não, por isso que há muitos anos já, há mais de 10, 15 anos eu venho trabalhando numa equipe multidisciplinar.
Normalmente, os meus pacientes que aderem mesmo a essa preocupação de mudança comportamental, eles gostam também de ir num psicólogo. Tem psicólogos que a gente tem parcerias, assim, não parcerias comerciais, mas parcerias de assuntos sobre alimentação, entende? Sim. E a gente tem uma aderência, assim, um preparo muito maior do nosso paciente. Trabalho muito com os médicos também, muita confiança. Neurologistas, psiquiatras, endócrinos. Então, eu consegui, né? Lógico, profissionais que têm essa atitude conseguem ter um apoio médico também. Porque muitos também não concordam com esse radicalismo, com essa retirada aleatória de alimentos da alimentação, sem uma explicação plausível. Sim. Acho que é um ponto aí que você está tocando, por exemplo, glúten. Sim. Tem muita gente tirando o glúten sem saber se é uma doença ou não, né? Sim. Por mais que o glúten seja um fator inflamatório para o nosso corpo, Sim. não precisa ter esse terrorismo, né? Que gera esse desconforto no paciente. Exatamente. Sem explicação nenhuma. Muitas vezes eu vejo uma pessoa tirando glúten para emagrecer. Mas, na verdade, aquilo não vai acontecer da maneira como ela está pensando, sabe? Eu acho que a pessoa tem que entender o porquê do glúten ser retirado em algumas situações específicas, por um tempo ali determinado, porque realmente eu acho muito difícil a gente conviver numa sociedade atual, você ir tirar férias, ir num resort, ir num hotel e você não comer nada de glúten. Sim. Você vai andar com marmitinhas. Ou você não vai no evento social. Sim. Eu não acho que isso é equilíbrio. É verdade. Entende? Afastar as pessoas. Isso daí ela vai... Beleza, ela vai ter a melhora da retirada do glúten, mas ela não vai ter convivência social, ela não vai poder se divertir, não vai poder ir no aniversário. Aí a gente entra no mau humor, que a pessoa aí acaba entrando, né? As questões emocionais. Sim. O glúten, sim, é um alimento inflamatório. Sim. Mas, num contexto em que o organismo está equilibrado o máximo possível, porque a gente também não atinge 100% de equilíbrio na saúde. Sim. Nós vivemos num mundo intoxicado. É verdade. Né? O ar, ele é intoxicado. A água que a gente bebe não é mais a mesma coisa. Né? Os nossos pensamentos já criam toxicidade no nosso corpo. É verdade. Então, assim, a gente está intoxicado, né? Dorme mal, a gente já piorou a nossa bioquímica. Então, o que acontece? A gente precisa equilibrar ao máximo todos esses pilares para que quando a gente consuma o glúten ou numa festa, a gente possa consumir, o nosso corpo dá conta. Ele também não é tão fraco assim que ele não vai conseguir se desinflamar. O problema é quando ele está no auge, no pico de inflamação. Aí tudo vira um problema, né? Mas se a gente consegue encontrar um equilíbrio desse sistema imunológico, ele pode ser movimentado por um consumo aleatório. Ninguém está dizendo para comer glúten todo dia. Sim. Né? E também não ficar sem para sempre. Sim. Ou seja... A não ser o celíaco, é claro. Tem o paciente celíaco que ele não pode. Não pode, né? Sim. E aí ele já tem que ter essa consciência de que esse é um caso que ele vai andar com uma marmitinha. Vai. Ele vai. Eu tive um caso uma vez de uma criança até, que eu não sabia, e a mãe chegou com a marmitinha no aniversário. E aí gerou um desconforto, né, na dona da festa que eu tava, e a pessoa falou assim: nossa, mas será que ela achou que não tinha comida aqui? Oh, meu Deus. Aí a mãe teve que explicar, ela falou assim: não é, porque ela vai ter vontade de comer o doce, vai ter a vontade ali de comer o bolo, e ela não pode comer, né, porque ela tem esse problema de saúde. Sim. Então é esse caso que a pessoa vai ter que ir na festinha com a marmitinha junto, né? Sim. Principalmente em se tratando de uma criança que não tem ainda essa maturidade para saber o que ela pode, que horas ela pode. E acho que o teu papel é justamente esse, né, Fabiola? De criar as estratégias. Me fala um pouquinho mais, então. Isso, então um paciente que é o celíaco, uma criança, que acontece, graças a Deus não é algo que tem em tanta quantidade, mas existe, né? Então, assim, tornar essa vida dessa criança o máximo possível natural. Né? Porque hoje em dia tem muita opção sem glúten também. E saborosa.
né? Então, tem tantas famílias que eu vejo nas cidades, na própria nossa cidade, tem pessoas fazendo esses produtos, bolos, tortas, cookies, pães. E assim, a gente às vezes nem percebe que é um alimento que não tem glúten. Então, hoje facilitou bastante o acesso dessas pessoas para elas terem uma vida praticamente mais próxima do normal, né? E também a gente sabe que a evolução na ciência não para. As enzimas que ajudam os não celíacos, né? Nós temos enzimas também que ajudam a metabolizar um pouco esse glúten. Sim. Né? Então, na fase de manutenção, então a gente tem a fase da eliminação do glúten. Muitas vezes eu preciso eliminar por um objetivo muito importante. Aquele paciente entende isso, né? Mas eu já conto o fim da história, que ele vai ter a vida social dele recuperada desde que ele encontre o equilíbrio novamente. Então, ele faz aquilo porque ele se sente bem. E na manutenção, ele pode consumir eventualmente lá alguma coisa que ele goste muito, que eu sempre falo para ele, você não vai se inflamar com qualquer pão francês. Vai se inflamar com o pão francês que você ama. Né? Eu falo assim, então, já que é um alimento que não é legal, vamos usar aquele que realmente traz uma lembrança da infância, E você entende o que eu quero dizer, né? O comfort food, a comida que conforta, mas tem que ser algo que você ame, né? É isso que eu explico. E a gente tem as enzimas. Então, assim, tem tanta coisa que dá para fazer. Esse caso das enzimas é pro caso de quem é uma alergia, uma não intolerância, celíaco, né? Não celíaco. Não, o celíaco não tem condição mesmo. Ele precisa ter zero, né, contato com glúten. Inclusive, até entrar em padarias já vai fazer muito mal para ele. Ele sabe disso, né? É uma doença difícil. Ainda bem que é a minoria. Sim, exatamente. Mas e essa intolerância, então, quando é descoberta, que sintomas que ela estava trazendo? As intolerâncias, de uma maneira geral, tanto do leite, do glúten, elas causam mais transtornos, assim, gástricos. Intestinais, como cólica, gases, intestino ora preso, ora solto, mais nesse nível. Quando já chega a ser uma alergia, aí as manifestações são extraintestinais. Começa a dar asites, que a gente fala. Sinusite, otite, bronquite, amidalite, rinite, colite, cistite, tireoidite, um monte de ite. Aí já é uma manifestação alérgica. E não alergia imediata, como a gente está acostumado a ouvir. Comeu, deu. Comeu, deu. Os sintomas você já sabe, sua boca fica daquele tamanho. Né? Não você é fica isso. assim, não é essa alergia. É a alergia tardia. Aquela alergia que a gente não consegue muitas vezes correlacionar qual alimento que está causando aquilo. Mas a gente, na nutrição funcional, a gente consegue ir descobrindo com a dieta de rotação, a dieta de eliminação. Depois a gente vai arrumando aquele intestino, estômago. E aí, quando ele atinge o equilíbrio, o paciente, ele consegue identificar quem eram os vilões. Quem que fazia mal para ele. Quem que causava a rinite. Quem que causava amidalite de repetição. E muitas vezes as pessoas pensam, mas isso tem a ver com nutrição, esses monte de ite? Com certeza. Totalmente. Se não for só causado pela alimentação, né? É um conjunto, mas às vezes ele é desencadeado, o gatilho vem da alimentação. Sim, exatamente. Então, é bem isso. A gente tem que saber diferenciar o que é alergia alimentar e o que é já uma manifestação ou só uma intolerância. E muitas vezes as intolerâncias a gente consegue com probióticos, enzimas, melhorar muito a vida da pessoa. Às vezes não. Às vezes ela tem que retirar aquele alimento, senão ela sente cólica, né, diarreia. Mas é de cada um, né? Sim. É de cada um. Nós temos a lactase, tem tanta coisa, né? Bromelina, papaina. Bom, você sabe, né? Sim, tantas enzimas que a gente pode usar para a pessoa comer, se ela gosta tanto assim, né? Sim. Tem que valer a pena, né? Com certeza. Sim. Quem são seus pacientes hoje? Assim, tem uma idade mais específica? Um grupo? Na verdade, são mais adultos. Eu atendo crianças também, com certeza. Mas são mais adultos que desenvolveram doenças autoimunes ou doenças neurológicas. Doenças crônicas não transmissíveis. São os pacientes que mais me procuram para melhora dos sintomas em geral. Inconsequentemente, claro que como consequência a gente tem a perda de peso, mas é pouca gente falando só em perda de peso. Sim. É uma melhora da saúde em geral.
cuidar das reservas de vitaminas, né? Cuidar de uma pele, de um cabelo. Claro que tem essa parte também. Sim. Depois que a gente cuida da saúde, por que não pensar na estética? Com certeza. Um cabelo brilhoso, uma pele. Tem muita coisa que dá pra fazer. Depois eu quero, no final, você me contar o segredo do cabelo brilhoso, tá? Tá. Ao longo desses anos, né, que já se vão 24 anos de formada. Sim. E de experiência na nutrição, quais foram os desafios mais comuns que você vivenciou? Tiveram bastantes desafios. Por exemplo, o paciente que chega pra mim e fala: eu quero cuidar só de ganhar músculo. Não quero saber do meu intestino. Eu vou no banheiro todo dia. Então, assim, convencer ele de que o excesso de proteína que ele está usando... Isso é um desafio. Por isso que eu separei bem também. Tem nutricionistas que cuidam mais dessa parte de objetivo estético, esportivo, que tem toda uma linha muito séria por trás. Mas é um desafio para mim. Eu prefiro cuidar mais da parte da saúde, do equilíbrio como um todo. Só aquele que vai só pela estética, você acaba então convertendo ele para... ou vou converter ele para ele cuidar da saúde em geral, ou converte ele para mais uma amiga nutri, né? Como paciente, uma indicação. Sim. Né? Eu tento... Esse foi um desafio ao longo desses anos, mas hoje em dia já está bem... já tem tá delineado bem certinho quem gosta, quem cuida da saúde, quem gosta de cuidar mais da parte estética, quem gosta de cuidar mais de crianças. Então, a nutrição, ela está fazendo isso também, sim, né? E nesse tempo também, qual a transformação que você viu na ciência da nutrição? Nossa, tanto avanço, muito avanço. A nutrigenômica, a nutrigenética, a gente conhecer que os nutrientes são tão importantes e que podem silenciar genes cancerígenos. Então, com a alimentação, a gente consegue silenciar uma doença que estava ali, podendo aparecer naquela pessoa. Isso é uma coisa mais recente, né? Sim. E esses testes genéticos, até uma coisa muito importante para a gente conversar, para ver se a gente consegue popularizar isso, porque isso individualizaria a conduta de forma incrível. Né? Um teste genético mostrando que aquela pessoa tem de deficiência, quais são os possíveis riscos que ela pode ter de doença, e a gente atuar ali diretamente. Essa é a maior evolução no momento, sim, né? Esses testes genéticos, eles mostram até como os medicamentos mais comuns agem naquela pessoa que fez o teste, né? Por exemplo, às vezes um medicamento muito comum, vou dar um exemplo aqui, metformina. Para mim, de acordo com o meu teste genético, não vai funcionar tão bem quanto para você que tem outra genética. Eu entendo. Mostra um metabolizador lento, rápido, ele mostra a parte de fígado, né? Sim. Então, assim, se falta alguma enzima, se não falta, daí muda a medicação. Isso. Interação vitamina. Nossa, esse é o futuro que já está no presente, mas ainda é um pouquinho dispendioso, né? Não é uma coisa popular ainda. Sim. Mas seria, assim, o meu sonho conseguir individualizar e ver, enxergar aquela pessoa nesse nível, tratar ela nesse nível. Aí de fato, a individualização do tratamento. Nossa, ele chegar com o teste genético e a gente cuidar exatamente daquilo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem muito resultado ainda cuidando de forma integral, avaliando sinais e sintomas. Então, a gente tem as nossas estratégias para conseguir interpretar o paciente, né? Porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Sim. Um cabelo que muda de cor, um cabelo que cai demais, porque muda de cor às vezes. Sim, é verdade. Um cabelo que era liso e passou Fica branco. Fica branco antes da hora, né? Antes do tempo. Antes do tempo. O que mais? A mucosa, a gente consegue ver nas unhas. Então, o nosso corpo está sempre falando com a gente. A gente tem que saber interpretar. E o nutricionista funcional, ele faz exatamente isso. Interpretar os sinais e os sintomas para a gente poder melhorar. Sim. Né? E essa pessoa que chega lá e com medo do nutricionista, porque comeu a vida inteira, comeu errado e tem essa consciência, né? Comeu errado por muitos anos. Sim. Ainda assim, é possível ter uma nova saúde a partir... Com certeza. Né? A gente sabe que a gente renova mais de 50 milhões de células diariamente. Então, se a gente está se renovando diariamente,
Então, aquela célula daquela época que a gente comia errado não vai ser mais a mesma de hoje. Sim. Nós podemos criar uma nova saúde, tanta gente rejuvenescendo. A gente consegue ver isso, melhora tanto por fora, lógico, a gente consegue ver, e também, obviamente, por dentro. Então, se você tiver uma conduta melhor, mais saudável a partir de hoje, mesmo que você não tenha tido todo esse tempo, vai fazer toda a diferença. Nós somos pessoas, seres humanos, eles conseguem se modificar, eles conseguem se adaptar muito fácil, né? E a nutrição é tudo. Você dá o combustível correto, pode esperar que você vai ter benefício. Por isso que as pessoas postam nas redes sociais aquela foto de eu 20 anos depois. Tá acontecendo muito. Quando você começou a se cuidar, você muda o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo, né? A pessoa, 20 anos depois, ela está mais velha, mas não está velha, né? Ela está ali com uma aparência, uma aparência mais jovem. Exatamente. Né? Isso tem acontecido muito. E muitos médicos já descobriram, médicos integralistas, exatamente isso. Livros lançando todo o tempo, né? Que a gente consegue fazer uma medicina, uma nutrição anti-aging. E essa é a diferença de se alimentar e se nutrir. Exato. E verdadeiramente se nutrir. A gente pode estar comendo, mas não quer dizer que a gente está se nutrindo. Porque, às vezes, muitas pessoas falam, eu como bem. E aí você vai lá e identifica onde está errando a pessoa, né? Exatamente. A gente consegue... na teoria, ela às vezes acha que come bem, mas está faltando. Só porque come uma saladinha no almoço, ela acha que está super bem. Exatamente, gente. Se vocês soubessem o tanto que a gente deve comer de verduras, legumes e frutas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente deveria comer 400 gramas no dia de legumes, verduras e frutas para atingir a cota diária de nutrientes. Quem que come tudo isso todos os dias? Às vezes nem eu consigo. Não, né? Não. Por isso entra suplemento, complemento, vitaminas. Então, se você der conta de comer meio quilo de tudo isso todos os dias, maravilhoso. Mas não é a realidade de todo mundo. Não. E, além de tudo, a quantidade, porque não é só comer alface, ou só maçã, ou só uva. Eu só gosto de uva. Aí come lá 500 gramas de uva. Não é isso. Não, tem que ser ainda variado. Variado, colorido. Colorido. Orgânico, se possível, porque os orgânicos eles têm muito mais vitaminas, nutrientes, né? O alimento orgânico ele é outro nível em termos de nutrição. Então, assim, é uma preocupação. Não é fácil numa vida moderna, nossa, a gente tem carreira, filho, né? Então, assim, maravilhoso se a gente conseguir, a maior parte dos dias, comer bem. Mas provavelmente a gente ainda precisa complementar. Que seria lançar mão de um polivitamínico. De um polivitamínico, individualizar, fazer uma prescrição magistral, né? Para aquele paciente. Então, eu gosto muito também de pedir exames bioquímicos. Não precisa ser 3 vezes, 4 vezes no ano, mas pelo menos uma vez no ano. Fazer um check-up de vitaminas, né? Dosar o seu zinco, sua B12, sua vitamina D. Muita gente, até tempos atrás, não sabia nem o que era zinco. Não se falava tanto. Antes da pandemia... Antes da pandemia, ninguém falava do zinco. Agora todo mundo conhece, né? Pessoas, assim, que têm um zinco elevado, normalmente nem perderam o paladar e olfato no Covid. Entende? Vitamina D alta, manifestações inflamatórias muito mais amenas. Então, isso foi levantado na época da pandemia, né? Vitamina C. Então, assim, é importante uma vez por ano você saber como é que você tá a nível sanguíneo, corrigir de forma correta, porque se vier pandemia ou viroses, que vai sempre aparecer uma coisa ou outra, né? Não se trata só do Covid. A gente está na nossa melhor imunidade possível, entende? Não no melhor peso, mas na melhor imunidade, para a gente saber lidar o máximo possível com aquela doença. E o Covid veio numa época que as pessoas muitas vezes não estavam preparadas, nutricionalmente falando também. Verdade. E aí o corpo não tinha o exército, né, ali imunológico para se defender. Exatamente, ele não tinha nem a reserva para tirar, né? A pessoa não tinha nem para ela, imagina ter uma reserva. Engraçado que muita gente ainda falou assim, mas tal pessoa morreu de Covid. Mas ele era tão saudável. É que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Às vezes a gente olha
o exterior, a aparência, a pessoa tá ok. A pessoa, né, às vezes é até uma pessoa magra, mas isso não tem a ver com estar nutrido. Nada, não tem nada a ver, exatamente. Muita gente mesmo falou isso, né? Olha, aquele lá era atleta, participava de 3 competições e ele faleceu, como pode? Gente, não tem nada a ver. Muitas vezes os atletas, eles têm deficiências de nutrientes graves, vitamina C, vitamina D, porque todo excesso não é bom. Inclusive, até o excesso de exercícios não é bom. Então, a gente pensa que aquela pessoa tá lá, tá bem fisicamente, você tá olhando para ela, tá bonita, mas de forma nutricional e imunológica, tá no limite. Tem tanta gente que se excede na academia, fica 2, 3 horas por dia, todos os dias. Depois vai correr na rua, depois vai andar de bike. Maravilhoso, só que em excesso você vai causar problema imunológico no seu corpo. É tanta gente com herpes labial, né? As pessoas que andam de bike eu vejo muito com herpes, gripando o tempo inteiro. Sim. Não pode passar, não pode entrar num elevador que já pega uma gripe. Tossiu na cara dele, pronto, né? Sim. Então, assim, não é equilíbrio isso. Isso, e antes da pandemia, ninguém falava disso. Não. A pandemia acelerou, no caso, essa necessidade das pessoas olharem para a sua saúde e fortalecerem, né, o seu corpo. Sim. Mas é muito difícil, que nem você falou. Você está cuidando da sua nutrição quando você sabe que tem que comer 500 gramas, 400 gramas de verdinhos e frutas e coloridos todos os dias. Não é assim, tipo, cumprir hoje, tá bom, não, amanhã começa tudo de novo, né? Então, assim, eu acredito que que a gente, quando tiver idoso, na aposentadoria, a gente pode se dedicar mais, mas na correria é difícil. É difícil. Todos nós temos alguma intolerância a algum alimento? Sim, é bem provável que sim. Nós somos seres tão individuais que a gente metaboliza tudo de forma tão individual. Um exemplo, ômega 3 para mim pode ser perfeitamente metabolizado sem causar nenhum transtorno gástrico, e tem pessoas que falam que usam ômega 3 e sentem e lembram daquele ômega 3 o dia inteiro, a rota, tem gases, passa mal, metabolização diferente. O aspargo, tem pacientes que comem o aspargo, tem uma urina com odor forte. Outros já comem o aspargo, não sente nada. Isso acontece com a beterraba. Então, você vê como que é a diferença de metabolizar os mesmos alimentos. O mamão, para alguns, ele é laxante. Para outros, é obstipante. Olha só. E na época da faculdade, a gente aprendia que as frutas laxantes eram tais frutas. Mas, assim, na realidade, não funciona assim. Cada um de nós tem uma metabolização diferente daquele mesmo alimento. Aquela frase, né? Para uns, um remedinho. Para outros, um amargo veneno. Então, sim, a gente pode ter intolerância. Alimentos que a gente nem imagina que a gente tem, né? E como que a gente vai descobrir isso? Através de anamnese, através de montagem. Eu consigo saber o que aquela pessoa está comendo de longos tempos. Ela vai anotando para mim. Não é fácil descobrir uma intolerância ou uma alergia, mas é possível. E sim, todos nós temos algum nível de intolerância a algum alimento. E isso vai se reforçando com a idade, com o tempo? Sim. Vão se esgotando as nossas funções enzimáticas com a própria da idade, né? Muitas pessoas antes conseguiam comer queijo, iogurte, até tomar leite. A gente escuta falar, nossa, eu tomava tanto leite. Agora já está me dando problemas intestinais e tudo mais. Então, sim, com a idade também a gente vai desenvolvendo uma intolerância maior. E como você falou lá atrás, a capacidade do nosso corpo de se renovar também vai se perdendo com a idade, né? Não existe milagre, a gente não vai viver eternamente, a gente vai se renovar, mas com certeza a gente tem um limite, né? O envelhecimento faz com que a gente desacelere esse metabolismo, que é próprio de defesa, né? Essa detoxificação que o nosso corpo consegue fazer muito bem quando a gente está no auge da juventude. Porque se intoxica mais mesmo, então, né? Exatamente. Tudo tem um motivo nobre, né? O nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente, né?
A gente que vai estragando essa máquina. A gente que não sabe interpretar e dar o verdadeiro combustível para ela. Entendi. Porque se a gente desse, a gente atingiria as nossas potencialidades em todos os aspectos, né? E por que hoje em dia está sendo tão mais aparecendo ou tão mais falado de doenças autoimunes? Por conta realmente delas estarem todos os dias aparecendo em todas as idades. A gente vê crianças, por exemplo, desenvolvendo colite, que é uma doença autoimune. Uhum. A tireoidite de Hashimoto é algo muito comum, né? A inflamação da tireoide, que também tem fundo imunológico e alimentação totalmente por trás. Então, assim, são várias doenças que têm aparecido em todas as idades, que antigamente a gente via mais no idoso, né? Um diabetes do tipo 1 também, que é uma autoimune. Então, infelizmente, é por conta dessa inflamação exacerbada do nosso sistema imunológico. Ele reage demais a tudo, inclusive contra nós mesmos, né? O excesso de alimentos industrializados. Sim. Traz essa. Sim. Desde a década de 70 para cá, a industrialização melhorou muita coisa na nossa vida. Mas a gente passou a consumir 300% mais refrigerante, 300% mais embutidos, 100% mais refeições prontas de pacotinho, produtos alimentícios, que não são alimentos verdadeiros, são produtos alimentícios. As vitaminas não estão ali vivas. Estão adicionadas, mas não em sinergia como o nosso corpo precisa, sabe? Sim. E a praticidade, o mundo moderno, a correria, fez isso acontecer. Então, a gente ficou muito mais inflamado. Nosso corpo lutando contra tudo aquilo de aditivos, conservantes e agrotóxico, fertilizante. É muita coisa para ele trabalhar. Sim. Ao mesmo tempo, as pessoas deixando de comer comida de verdade, comer fruta, verdura, legumes. Então, sem defesa e super inflamada. É bem mais fácil abrir um pacote. Rapidinho. É rápido. Né? Tem crianças que não sabem o que são alguns vegetais. Eu percebo isso quando eu estou explicando para elas. O que é esse verdinho? A criança fala, não sei, eu nunca vi isso. Por que não levar uma criança numa feira de vez em quando? Para ela cheirar uma fruta, ver uma fruta, pegar. Sabe? As crianças acham que tudo, a comida está no mercado. Despertar até o desejo, né? De um alimento colorido ali, natural. Exatamente. Elas já cresceram com... né, achando que a comida é pacotinho. Você falou agora você falou de novo do agrotóxico e lembrei do orgânico que você falou. Que o fato de você plantar e encher de veneninhos lá para matar os bichinhos acaba prejudicando até as próprias bactérias boas que deveriam estar presentes ali, sim, né? Exatamente. Nesse alimento, né? Por isso que ele fica, o que não é orgânico fica prejudicado nutricionalmente, né? Fica, exatamente, porque o alimento que tem muito fertilizante, muito agrotóxico, ele não precisa se defender das pragas, dos mosquitinhos, sabe? Ele não precisa. Então, a defesa do alimento é que gera esse aumento de vitaminas na fruta, de antioxidantes. Né? Sim. Então, aquela uva lá, cheia de veneno, ela não precisa se defender de nenhum bichinho. Ela vai ter menos antocianinas, menos resveratrol. É como uma criança, eu falo. Um alimento orgânico é como uma criança solta na natureza, que... brinca na terra, às vezes come terra. Ela vai ter defesa, sabe? Ela vai fazer o sistema imunológico ser robusto. A planta é a mesma coisa. A planta é a mesma coisa. Uma criança muito protegida, muito limpinha demais, que cai no chão, já esteriliza, já vai ferver a mamadeira, ferver a chupeta. Ela não precisa de tanta imunidade. Sim. Eu quis voltar nesse assunto justamente por isso. Porque as pessoas às vezes falam assim... que o orgânico é só porque não tem agrotóxico. Não é só isso. Né? Então, assim, só pra gente deixar bem claro isso. Tem não sei quantas mil vezes mais algumas vitaminas no alimento verdadeiro. Alimento tem mais um bichinho rico. Ali. Se aquele bichinho tá vivo ali... Pode ter certeza, né? Encontrar um bigatinho numa alface ou numa verdura... Aquela verdura ali tá rica em vitaminas. Aquele alimento é melhor. Claro. Se ela tá viva ali, ela tá bem.
E isso também vai interferir no nosso intestino. Total. Né? Que a gente está falando aqui das bactérias boas e ruins, sim, que fazem toda a diferença. Fala um pouquinho pra gente sobre a microbiota intestinal. Isso. E como ela influencia no peso, né? Sim. Na manutenção do peso ou mesmo na perda de peso. Sim. Esse foi um dos avanços também na área da nutrição. A descoberta que o intestino, ele é não só um órgão excretório, ele é um órgão endócrino. Ele é considerado o segundo cérebro, né? Então, a gente sabe que hoje ele produz hormônios, neurotransmissores. Sim. Ele tem esse microbioma, que é essa diversidade de bactérias que deve morar ali. E muita gente tem um predomínio de bactérias que não são positivas, sim, que vão fazer doenças aparecerem. Não tem problema a gente ter um pouco de bactérias desse tipo, mas as bactérias boas, as probióticas, elas têm que estar em maior quantidade. Sim. Senão a gente chama aquilo de disbiose. Né? A disbiose é quando não está em equilíbrio. As más estão em muito maior quantidade. Então, quando a gente melhora, diversifica... Então, a modulação intestinal, que é um curso que eu fiz também, melhora toda a saúde. Em todos os aspectos, tanto psicológicos, emocionais, quando a gente coloca probióticos novos para o paciente, melhora a parede daquele intestino, porque também se renova, é a nossa sorte, até a parede do intestino volta. Eu sempre digo, quando a gente está muito inflamada, muito alérgica, intolerante, é como se tivesse um pneuzinho careca, sabe? Não tem aquelas vilosidades, aquelas que conseguem reter as vitaminas, as bactérias, não conseguem morar ali. Mas aquilo se renova com vitaminas, com probióticos, glutamina, aminoácidos, tanta coisa, né, Valéria, que dá para usar. Sim. E aí a gente recoloca todos os probióticos novamente. Essa pessoa desenvolve saúde até onde ela nem imaginava. Quando o pneuzinho tá careca, que nem você falou... A parede do intestino careca. Aí a parede, ele não consegue nem deixar as bactérias boas fazer uma casinha ali e nem segurar os nutrientes para ser absorvido. Exatamente. Né? Porque vai passar direto, né? Vai. Um pneu careca, ele passa direto na curva. A mesma coisa no intestino careca. Isso, sim. As coisas passam direto. E aí a gente, às vezes, tá até tomando. Nossa, mas eu tô tomando um suplemento, tô fazendo uma dieta, uma reeducação, isso. E a pessoa não tá melhorando, porque não recuperou ainda. Exato. Isso acontece demais também. Pessoas que compram coisas caríssimas, suplementos caríssimos, né? Que estão tentando se alimentar bem, comem muita verdura, mas os exames nunca sobem. Tá tudo lá embaixo, a imunidade baixa. Quando você vê, é o intestino, é a parede, não tá retendo nada. Sim. Né? Então, a gente precisa primeiro recuperar esse intestino para ela conseguir absorver. Senão, como diz um professor meu, vai tudo para as fezes e o cocô fica caro. Vai tudo embora. Tudo que você compra vai embora. Então, às vezes, você precisa comprar algo nem muito caro, mas seu intestino está íntegro. Você utiliza tudo. É aquele dogma do colágeno. Colágeno não serve para nada, não vai na pele, no cabelo. Depende de quem. Se você está com as suas reservas em dia, você não está precisando reparar um músculo cardíaco, por exemplo, que é a prioridade. Sim. Por que não pode sobrar um colágeno para o seu cabelo, para a sua pele? Sim. Depende de quem. Eu falo, quando as pessoas questionam sobre isso, né? Eu falo que, primeiro, o corpo vai nutrir, ou não é nem nutrir, você direcionar, né? Direcionar isso. Aquilo que é essencial à vida. Sim. Né? Os órgãos essenciais, pulmão, coração, mesmo o cérebro. Exato. Aí a pele, unha, as pessoas falam assim, eu tomo remedinho para unha, suplemento para unha e tá quebrando do mesmo jeito. Mas então, é porque às vezes o negócio tá tão ruim, a alimentação tá tão ruim, que o que você toma tá indo para as prioridades. Para o que é prioridade. Claro. Para que é essencial à vida. Lógico. Sim, exatamente. E o cabelo o cabelo, por exemplo, não é essencial. Descartável. Para o corpo, é a última coisa. Então, se você consegue realmente ter um cabelo brilhoso, você consegue ver que ali está sobrando um nutriente. Entende? Então, as funções básicas estão sendo compensadas. Né? Então, não é que não funciona. Vai funcionar. Na hora certa, seu corpo vai direcionar.
E por que o intestino, então, ajuda no emagrecimento? Tá, porque eles descobriram, os cientistas maravilhosos conseguiram descobrir e nomear as cepas probióticas que atuam no emagrecimento. Por exemplo, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidófilos, o Gasseri, a Bifidobacterium. Então, além de diminuir a concentração de gordura no corpo, elas ajudam melhorando na produção de hormônios que causam saciedade, deixa a gente mais satisfeito. Você vê? Probiótico. Então, eu tenho tido muita experiência positiva com isso, de colocar os probióticos e as pessoas também terem uma ajuda no emagrecimento. Porque ela só... regularizando o intestino, ela já tem uma produção de neurotransmissores. Exatamente. Também tem probióticos também para depressão, estresse. Isso eu faço o uso quando eu tenho muitos pacientes em parceria com um neurologista, que inclusive ele veio aqui também, né? A gente Milton, trabalha junto. Maravilhoso. Ele confia muitos pacientes comigo e a gente tem tido resultados assim incríveis de melhorar a inflamação cerebral. Né? Então, imagina, probióticos para ajudar no humor. Tem gente que fala assim, eu não vi benefício, né? Mas não percebe, às vezes, porque você está com tantas questões para lidar que o marido ou a esposa fala assim, não, ele tá mais calmo, né? Tá mais bem-humorado. E às vezes a pessoa... Não, esse é o problema, o imediatismo, né? A pessoa quer tomar um potinho de vitamina, já quer sair em arrasando, mês, de preferência, né? Não é bem assim, né? Em um mês, para amanhã, né? Então, esse imediatismo que tem que cuidar, sabe? As pessoas têm que dar tempo ao tempo, a saúde volta... Os hormônios voltam, os neurotransmissores voltam, tudo dá para melhorar. Só que não é do dia para noite. A gente não adoece do dia para noite, né? Sim. Como que hoje em dia tá essa coisa da quantidade das porções? Ainda falado sobre a quantidade de calorias, comer um bife com o tamanho da palma da sua mão, ainda existe? Para algumas abordagens, sim. Mas para a maioria, não. Não é assim mais que a gente faz. Essa fracionamento, por exemplo. Antes era lei. Tem que comer de 3 em 3 horas. Depende. Tem pessoas que têm um metabolismo totalmente que vai se beneficiar, comer 2, 3 vezes no dia no máximo. Consegue ficar em equilíbrio. A gente volta na individualização. Na individualização, exatamente. Tem pessoas que são mais diurnas, outras são mais noturnas. Então, a gente tem que remanejar isso. Sabe? Não é mais uma lei, mas eu tenho que comer até sem fome. Não tem, gente. Quanta gente, né, falava assim, eu não aguento comer tudo que a Nutri mandou, porque ela mandou eu comer de 3 em 3 horas. Pois é. Eu não aguento comer tudo. Essa é uma das coisas que caíram por terra, sabe? A gente saber como que aquele corpo, aquele organismo reage aos alimentos. E caloria, não mais também. Não, o alimento não é visto mais como vilão ou mocinho, porque ele é calórico e aquele lá não é calórico. Antes era assim. Tanto que a gente não utilizava nos planejamentos alimentares uma banana, porque ela é calórica. Sim, verdade. Extremamente nutritiva, a banana ficava de fora. E o abacate, então, que é pura gordura? Sim. Nunca entrava no planejamento, né? Então, isso eu falava, gente, mas não é possível. Eu questionava, eu falava, como que um negócio nasce num planeta desse tão lindo, pra gente comer e vai fazer tão mal desse jeito? Não é verdade. O abacate, além de não engordar, ele até emagrece. Sim. São gorduras boas, monoinsaturadas. E aí que a nutrição foi evoluindo. Ela não enxerga mais o alimento como calórico. Ela enxerga o potencial que ele tem e o que ele faz no seu organismo. O abacate a gente usa para melhora também do estado cerebral. Ele é gordura boa para o cérebro. Sim. Então, muita gente ainda pensa... mas 1 grama de gordura não tem 9 calorias, então eu não posso usar azeite, não posso comer castanha. Não é assim que funciona. Tem gorduras que são muito boas, tem gorduras que são boas e tem algumas que não são tão boas, mas também que não podem ficar de fora. A gente precisa também da gordura saturada. Tudo depende do seu objetivo também, né? Da estratégia. Exatamente, eu preciso recuperar a testosterona de forma natural, preciso melhorar a parte do colesterol bom. Eu preciso de algumas gorduras. Sim. Entende? E só o fato de falar, às vezes, de gordura já assusta, né? Nossa Senhora, exatamente.
Já impede Exatamente. a pessoa de... Tem muitos pacientes que vão sentando, vão se esquivando, falam, mas eu vou ter que comer tudo isso? Falo, não, são opções. Ah, mas eu vou engordar. Falo, nunca que eu vou fazer isso com você. Sim. Você acha que você vai vir aqui na minha frente e eu vou fazer você engordar? É o medo, né? O pânico. Sim. E porque muitas vezes a pessoa mesmo não se conhece, né? Ela não sabe que... Não conhece o seu corpo ainda, não conhece o seu metabolismo. Sim. Né? E aí ela tem medo realmente. Tem. Quem está buscando, né? Sim. Sobre metabolismo basal. Uhum. Fala um pouquinho pra gente como que é, o que é... Sim. E onde que interfere? O metabolismo basal é aquele determinado de calorias que a gente vai gastar sem fazer nenhuma atividade, só respirando, só acordando. É aquilo que a gente gasta, precisa para viver. Então, esse cálculo, ele vai mudando ao longo da vida, principalmente no envelhecimento. Sim. Então, a gente vai perdendo massa muscular e a gente vai tendo uma baixa desse valor. Então, se eu queimava 1.500 calorias aos 20 anos, nível basal, hoje provavelmente devo estar queimando umas 1.300, mas também posso melhorar isso com a musculação. Quanto mais músculo eu ganho, quanto mais eu melhoro a parte muscular, melhor fica meu gasto. Sim. Sem eu fazer nada. Entende? Por isso que a atividade física é muito importante. Sim. Então, dá para melhorar isso? Dá para melhorar. Tem estratégias que podem acelerar? Tem. Quando a gente consegue diminuir, por exemplo, a taxa de gordura. Tem falsos magros. A gente olha e fala, nossa, pessoa magra. Mas vai fazer um teste de composição? Tá super acima. E só essa gordura acima já faz a taxa metabólica basal baixar. Então, a gente melhora ali a composição, diminui a gordura, às vezes visceral. E essa taxa melhora. Então, tudo é modulável. Sim. Por isso que é tão importante a atividade física sempre estar presente. Sim. E eu penso assim, de forma equilibrada. E que você consiga se manter. Eu lembro muito de uma pós-graduação de um professor falando, você vai incentivar alguém a fazer exercício? Óbvio, procure o médico primeiramente. Mas se você incentivar, você fala para ele que se ele começou, ele tem que continuar para o resto da vida. Porque o corpo ele vai computar aquele gasto. E se você destreina de uma hora para outra, para de uma hora para outra, você vai ter muito prejuízo. Então, o que eu penso? Para mim, eu faço 3 vezes por semana musculação, que é o que eu me vejo com 80 anos fazendo. Sim. Eu não vou ficar 3 horas na academia agora, porque eu não vou fazer isso para sempre. Então, para quê? Sabe? Que seja de maneira equilibrada, passível de manutenção. O que a gente vê os ex-atletas que se machucam, jogadores de futebol que se machucam e destreinam de uma hora para outra? Param. Eles engordam muito rápido. Sim. Não precisa nem comer. Né? Então, esse destreinar de uma hora para outra, se machucar, tentar não se machucar no exercício, né? Tem exercício que machuca demais. Sim. Para mim faz muito sentido isso que você falou, porque as pessoas não chegam pra gente falando assim, mas eu não como. Ou seja, o metabolismo basal dela tá descompensado, porque ela também não tá gastando. Sim, pode não estar gastando, ou também o corpo, por ser uma máquina tão inteligente, muitas pacientes acontece isso. Ela não está ali atingindo nem a cota diária basal dela de comida. A gente vai ver ali que ele não está atingindo nem o mínimo. O metabolismo, o corpo, por ser tão perfeito, ele vai fazer o quê? Ele vai poupar, ele vai desligar algumas funções que não são tão importantes, vai queimar menos caloria para poder... Porque ele está recebendo pouca comida. Então, você acha que ele vai sair queimando a gordura reserva da barriga? Não. Recebendo aquele pouquinho? O corpo nunca quer perder, né? Aquilo que ele conquistou. Exatamente. Ele pensa assim, bom, esse paciente está numa ilha deserta comendo quando encontra comida, deixa eu baixar tudo aqui para não gastar nada. Não gastar. Ele fica poupador. Isso é sobrevivência. Sim. A partir do ele momento, economiza. Ele economiza. Aí, quando come lá alguma coisa, uma alface, vamos guardar no estoque de gordura, né? Vai que ela não encontra alimento depois de novo. O corpo tá achando que tá assim. Comendo tão pouco. Quando eu consigo convencer essa paciente que ela precisa comer, às vezes até o dobro do que ela tá comendo, que não é fácil. Metade da consulta é para tentar convencer. Na hora que ela adere e começa a comer o que aquele corpo está precisando, que é muito mais do que ela ela começa a emagrecer. O corpo começa a soltar essas reservas, esses... Para que fazer tanta poupança se ela está alimentando? Entendi. Tem de onde tirar. Não precisa ficar stand-by com as funções. Sim.
É isso, gente. Se a gente entender isso... E por que tem gente que engorda e depois emagrece? Porque não tem uma constância. É importante ter uma constância. Uma constância de quê? De dieta. Até pode ter algumas estratégias ali para acelerar esse metabolismo, mudar, rodiziar a estratégia. Um dia jejuar, fazer o jejum intermitente, no dia come pra caramba, no outro dia come menos um pouco. Isso é legal, até atingir um peso ideal. Depois que você tá no seu peso ideal, tá com a saúde boa, tudo bonitinho, mantenha uma constância, faça uma manutenção disso. Você encontrou ali o seu caminho, porque essa oscilação, hora come muito, hora não come nada, hora dorme, hora não dorme, isso daí vai fazendo a nossa máquina ficar descontrolada. Sim. Ele quer compensar, né? Exatamente. E a predisposição genética? Onde que ela entra aí? Onde armazena ou queima energia tem a ver com a genética? Antigamente a gente achava que a culpa era basicamente da genética, né? Se eu tenho pai ou mãe gordinhos, obesos, eu vou ser fadada a ser gordinha ou obesa. A gente achava que era assim? Sim. Hoje em dia, não. A gente sabe que é comprovado. 75% do que a gente tá manifestando, seja no peso, na saúde, é determinante do fenótipo. É o que a gente faz, é o nosso comportamento. Graças a Deus, né, Valéria? Senão é muita injustiça, né? Muita injustiça. 25% é da genética. Então, existe uma quantidade, um fator. Mas eu não preciso ser refém da minha hereditariedade. Então, eu consigo melhorar. Fazer diferente. Meu pai e minha mãe pode ter sido obeso, mas eu não preciso ser. Eu tenho a tendência, tenho uma facilidade, mas eu não tô fadada, como a gente achava antigamente, né? Até porque tem a relação à gestação, né? A minha gestação. A minha mãe, eu lembro que ela sempre foi uma pessoa magra, mas eu nasci com 4,5 kg. Eu fui um bebezão. Hoje eu pensando, né? Eu falo, mãe, você acha que você tinha diabetes gestacional, né? Porque minha mãe é um pouco menor do que eu. E eu sempre fui uma criança grande. Nunca fui gorda, no caso, com exceção do meu nascimento. Acho que eu era bem gordinha, né? Mas é isso que você falou. Se eu pensar que na minha gestação também eu recebi essa alimentação ali da minha mãe, que me fez ter uma quantidade de células adiposas. A hiperplasia de células adiposas, né? Você tem muito mais lugar para estocar. Sim. Com certeza, Valéria. Né? Então, é uma coisa que você tem que, com o seu estilo de vida, lutar contra. Isso, né? Sim. E a hiperplasia, a gente pensa assim, a mamãe que engordou 30 quilos daquele bebezinho. E a mamãe lá que engordou 8 quilos para gerar um outro bebezinho. Eles nascem, às vezes, com um peso parecido. Mas o estoque de gordura daquele bebezinho da mamãe de 30 quilos que ela ganhou, ele vai conseguir 3 vezes mais guardar gordura do que aquele outro bebê. Então, o peso é igual, mas ele vai ter um metabolismo poupador. Todo lugar ele tem onde guardar gordura. Olha só. E isso acontece na primeira infância de novo. Se a gente não cuidar daquela criancinha de 1 a 3, 4 aninhos, se a gente deixar ela gordinha nessa época, vai fazer mais hiperplasia, vai aumentar mais o número de células de gordura. Na fase adulta, para se manter depois, é mais difícil. Sim. E nas mulheres, nós também passamos isso na época da menstruação ali. Então, essas fases-chave, se a gente cuidar dos nossos filhos, eles vão ter uma maior facilidade para se manterem mais magros. Né? Tão importante. Muito. Então, aquela gestante que fala, eu vou comer, eu tô grávida, depois eu vejo o que eu faço, vou comer por 2 mesmo. Não tá pensando na saúde. Não, ela nem a longo prazo do bebê. Ela nem sabe. Muitas vezes ela nunca nem ouviu falar isso. E tem que ser falado. Tem que ser falado. Tem. Você tem algum momento significativo, assim, na sua trajetória, que você, ao longo da sua carreira, que tenha sido especialmente gratificante para você ter trabalhado, ter agido? Ai, foram tantos, né? Foram tantos. Na época do mestrado, cuidar dos idosos, ali do asilo São Vicente de Paulo, foi maravilhoso também. Cuidar deles, levar comidinha para eles, fazer aquela pesquisa foi maravilhoso. Tanto que foi uma pesquisa que eu fiz com tanto amor, fiz tanta amizade ali com aqueles velhinhos,
que eu acabei sendo finalista de um trabalho do mestrado num congresso internacional. Então, às vezes, eu vejo que tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem e acaba sendo reconhecido até... Porque esse trabalho era cientificamente, era sobre melhorar os níveis de homocisteína nos pacientes idosos com uma dieta rica em ácido fólico. Então, assim, naquela época, 15 anos atrás, foi muito significativo. E hoje em dia, pode ver que a homocisteína, ela é um exame comumente pedido. É verdade. Muitos médicos pedindo homocisteína, porque a gente precisa cuidar disso. E é através de vitaminas que a gente cuida dela. No caso, era uma suplementação do ácido fólico. Isso. Uma suplementação de ácido fólico nas comidas, bolos. Então, assim, eu lembro que eu tinha estagiária, a gente fazia muitas comidinhas e levava. Tinha alguns velhinhos que não comiam, não, que colocavam em cima do muro. Daí eu via que eles fingiam que comia. Então, assim, foi muito legal, sabe? Foi muito joia. Então, isso foi legal. E também uma situação que me fez estudar demais foi a doença do meu pai, a doença genética da família. Eu ia chegar nesse assunto. Naquela época que eu fazia a primeira pós, o meu pai se descobriu cirrótico, cirrose. Um médico todo certinho, que nunca bebeu, não tinha hepatite, só trabalhava. Quando foi fazer um check-up, descobriu que tinha um fígado cirrótico. Foi terrível, caiu o nosso chão ali. Sim. Né? Ele tinha 40 e poucos anos. Muito jovem. E aí, eu na minha área, lógico, né? Ele na dele, claro. A gente tentou estudar, mas como? Tudo, nada se encaixava. Ele não tinha bebido, nem na época de jovem. Ele não tinha, como eu disse, hepatite. Nada. E por que ele tinha um fígado tão doente? Sabe? Cirrose é um diagnóstico muito grave. Sim. Muito grave, né? Então, a gente achou que ia perder o nosso pai. E aí, estudando muito, a gente começou a correlacionar a talassemia a nossa talassemia, tá, gente? Não é para deixar as pessoas com medo, mas tem graus de talassemia, aquela anemia do Mediterrâneo. Talassemia minor, a intermediária, a major nem sobrevive, né? Então, no nosso caso, é uma talassemia intermediária. Não é tão simples quanto a gente achava. Sim. Que a gente ia no médico e falava, não, talassemia, não faz nada. O máximo que toma aí é um ácido fólico. Ou ferro. Tinha gente que dava ferro pro talassêmico, que está totalmente errado. Porque no caso do meu pai, a gente veio a descobrir que ele teve hemocromatose, uma doença genética. Ele não fez nada para ter aquela doença. Sim. Foi genético. E a gente foi investigando, ele já teve parentes que morreram muito jovens, homens, né? Só que ele foi descobrir isso, Valéria, na época, no transplante. Então, ele viveu com aquele fígado cirrótico mais 10 anos. Com tanto que eu estudei demais, eu e ele. A gente estudava muito sobre a dieta para o fígado cirrótico, como fazer para restaurar as células hepatócitos do fígado. Tanto que eu virei especialista em fígado também. Sim. Fiz uma pós só de fígado. E dei aula na pós-graduação de fígado. Adoro falar de fígado, detox. Dei aula para nutricionistas. Então, eu e ele juntos, né? E aí ele conseguiu fazer com que aquele fígado cirrótico durasse mais 10 anos. E aos 56 anos, aquele fígado falhou e ele entrou em coma. Que ia acontecer uma hora. Sim. E ele foi para transplante. E quando fez aquela cirurgia de transplante, depois foi para análise aquele fígado, que até então a gente não tinha certeza do que tinha acontecido. O que estava acontecendo? Não tinha certeza. Veio esse diagnóstico da hemocromatose. E o médico falou, você, doutor, você vai ter que chamar os seus filhos para vir aqui, porque é uma doença genética. Vamos investigar seus filhos. O meu irmão tinha 20 e poucos anos na época. Fomos todos lá. Então, eu tenho essa doença também. O meu irmão, a minha irmã não. Eu tenho, mas qual que é o tratamento da doença em si? É sangria. Renovar o sangue. Renovar o sangue. A mulher menstrua. Sim. Já está protegida, no meu caso. Na menopausa, eu vou ter que cuidar melhor. Entendi. Né? O meu irmão teve que fazer sangria. De tempos em tempos, ele teve que tirar sangue para conseguir controlar essa doença. E como que descobre, no caso, esse diagnóstico se confirma só com a biópsia? Ele fez 2 biópsias e não veio. Estava inconclusivo, sabe? Ele fez o teste genético para hemocromatose, vinha negativo. A ferritina dele era muito alta. Sim. Saturação de transferrina, tudo isso muito alto. Então, a gente tinha uma noção de que poderia ser isso, mas não tinha absoluta certeza. Entendi. E mesmo dando negativo no teste genético dele, ele tem alguma hemocromatose que não é diagnosticável. Olha só. Ainda a ciência não tem ainda um teste para aquele tipo.
Mas é. E aí fez o transplante? Fez o transplante. Ele, infelizmente, né, um jovenzinho de 18 anos morreu em Joinville, que a gente sabe, porque conversou, mas eles não dizem mais que isso. Ele morreu de moto e ele doou todos os órgãos. Naquela noite ele salvou meu pai, ele salvou pessoas que estavam precisando de rim, ele salvou pessoas que estavam precisando dos olhos, tudo. Foram 4, 5 pessoas que ele salvou, esse menino de 18 anos. E meu pai tá ótimo, faz 14 anos que ele é transplantado. Saudável, com fígado de 18 anos, né? Ele honra esse fígado. Ele fala, nossa, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, porque é um presente de Deus. Sim, com né? certeza. E hoje em dia ele é super saudável, ele modera, então a gente sabe como que ele tem que comer, ele sabe que ele não deve, para ele continuar tendo saúde com esse fígado. Ele vai fazer 70 anos, meu pai. Sim, é seu paciente emblemático, então, né? Esse Porque daí, através dele, você veio a se especializar muito mais no caso do fígado, né? Sim, hoje eu cuido de transplantados, online ou não, né? Os que estão transplantados de fígado eu sempre cuidei ao longo de todos esses anos. Na dieta para preparar o transplante, na dieta pós-transplante, na evolução dessa dieta. Sim, porque é um processo longo, né? 9 meses. Meu pai demorou para ficar bom mesmo, para voltar ativo, a ser médico. Porque o médico ele é uma pessoa que se contamina fácil. Sim. Lida com doentes, né? Então ele precisou de quase 1 ano para voltar, mas ele voltou super. Eu lembro desse período que vocês viveram, porque todo mundo ficou muito apreensivo, né? Junto com vocês. E sobre o trabalho que você comentou, né? Dos velhinhos ali, também tem a ver com a longevidade. Nossa, totalmente. Né? Sim. Que você promoveu essa longevidade e qualidade de vida dos seus velhinhos ali enquanto você desenvolveu esse trabalho. Sim. Né? O que isso significou, assim, para você? O que te alertou? Ai, me deixou ainda mais apaixonada pela minha área, pela minha profissão. E a sensação de utilidade, sabe? Eu acho que isso que a gente tem que ter. A gente saber que a nossa existência está sendo útil para alguém, entendeu? Eu não existo aqui à toa, só para vir passear. Sim. Não, eu tô conseguindo melhorar a vida de alguém, entendeu? Eu me senti muito feliz por isso. Eu me sinto assim durante todos os dias com os meus pacientes. Sim. Porque às vezes a gente melhora uma coisinha neles que já, meu Deus, já contribuí ali, entende? Isso traz uma sensação de amor, né? Eu falo que tudo tem que ter equilíbrio na vida, mas o amor não. Esse não precisa ter equilíbrio. Sim. É sem medida. Esse pode, Ame né? sem medida. Amar o próximo, nesse caso, amar né? O próximo, de servir mesmo, servir, né? ser útil, fazer o seu melhor. Tenho muita amizade com as nutricionistas, você sabe disso. Né? Eu sempre estou ajudando elas a cuidar dos pacientes delas. Um ajuda o outro, cada um sabe na sua área. Ninguém sabe mais que ninguém, né? Sim. E eu acredito que o mundo está indo para esse lado, que cooperar é muito melhor que competir, né? Quando a gente coopera, todo mundo se beneficia. Sim. E um trabalho desse, que você foi finalista e chegou a esse reconhecimento, te comprova que você está no caminho certo. Sim, né? sim. Num congresso onde tem vários trabalhos lá sendo publicados e tanta gente também tão esforçada que claro. batalhou para colocar o trabalho lá, muitas vezes, né? Sim. Então, esse reconhecimento, até pelas colegas de profissão, não tem preço. Não tem. Né? Não tem mesmo. Você se sentir útil é maravilhoso mesmo, né? É a felicidade verdadeira, genuína, né? Sim. Todas as mudanças que você participou e que você vivenciou, né, nesse tempo de profissão, e nas tendências também nutricionais, qual você considera que é mais promissora para melhorar a saúde e o bem-estar? De todas essas técnicas, até que você já citou aqui, né? Mas daqui para frente. Daqui para frente, eu acredito que para o paciente a melhora verdadeira é a união das equipes. É nutricionista, é junto com o médico, é junto com o psicólogo, é junto com o fisioterapeuta. Sabe, essa integração verdadeira. Ninguém querendo entrar na área do outro, mas todo mundo junto. Sim. E isso faz, nossa senhora, total diferença. Esse é o futuro. Né?
sim, todos, né? Médico conversando com o nutricionista sobre aquele paciente, vibrando. Eu vibro com os médicos, falo, olha isso que a gente já conseguiu aqui. O próprio Dr. Milton, ele fica mega feliz de ver o cérebro da pessoa desinflamado, ele consegue ver pelos exames. Sim. E ele me manda. E eu falo, meu Deus, quanto azul, né? Desinflamando o cérebro através de uma alimentação. Sim. É isso, sabe? Eu acho que é a gente amar aquela pessoa que a gente está cuidando, porque ela é amada por outras pessoas. E fazer o melhor, né? Então, conversar com os médicos. A união da equipe. Eu acredito que esse é o futuro. Que já é o presente, assim. Eu consigo ver no presente. Sim. Sobre essa saúde mental, né? Que está totalmente influenciada pela alimentação. Eu tenho uma experiência, assim, com um parente próximo, no caso do Alzheimer, que as pessoas não conseguiam fazer a dieta. Porque me relatava, né? Porque quando eu perguntava, mas não consegue? Porque o paciente tinha o apetite somente por aquilo que era gostoso, açúcar, né? Doce. Como que a gente consegue acessar esse paciente no sentido de trazer, assim... Porque, assim, o que a gente vê? Um nervosismo, uma revolta. E aí, quem está cuidando, o cuidador, desiste da dieta. Sim, porque é tão difícil. Não adere, porque, assim, o paciente não quer e o cuidador tem que se esforçar, né? São tantas variáveis. E aí, no caso do Alzheimer, principalmente, que gera, assim, muitas vezes, essa revolta no sentido até físico, né? De ficar bravo e de querer brigar. Não, eu vou comer, não vou comer isso, eu quero comer aquilo. O doce, o pudim. Nossa, é um desafio. Eu tenho pacientes também com doenças neurodegenerativas que eu atendo home office. Home care, na verdade, na casa deles. Tem várias situações já, esclerose, né? Alzheimer. Aí o cuidado, a conversa tem que ser com o cuidador mesmo. Porque o paciente, muitas vezes, ele não tá mais no seu juízo falando, perfeito. Não tá no juízo. É lógico que ele vai querer só o que é saboroso para ele, é mais seguro, né? Então, assim, não dá para confiar só no que você vai conversar com o paciente. Não é a responsabilidade daquele paciente. É o todo o cuidado e o convencimento e a amorosidade com o cuidador. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil. Não é. Não é, não. Falar pra você que existe milagre, vai dar tudo certo. Às vezes não dá, a pessoa não coopera, não serve o que ele precisa. Isso. Por isso, de novo, novamente, eu uso muito dos suplementos. Então, assim, o máximo que eu consigo com a dieta dessa pessoa é isso. Não tem como a gente colocar mais alguma coisa. Às vezes a gente vai conseguindo devagar implantar. Muitas vezes a gente consegue, assim, avanços que nem a próprio cuidador percebeu que já avançou tanto. Vai devagarinho, entende? Não precisa também tornar a vida dele só aquilo. Sim. Quando a gente vê, ele está usando várias estratégias que a gente pediu, suplementos, uma maneira mais fácil de usar, mistura num shake, mistura numa vitamina. Dá tudo certo, mas requer paciência e colaboração, né? Então, e acho que isso gera uma ansiedade, né, no cuidador também, né? Sim. Eu acho que quando tem um problema de saúde na casa, na família, que a gente precisa lançar mão de estratégias nutricionais, tem que tratar todo mundo junto. Sim. Né? Seria ideal. Não fazer uma dieta só para aquele paciente. Sim. Senão acaba se tornando um peso, né? Você fazer 2 cardápios na mesma casa. Então, ninguém quer isso. Ninguém. É difícil para quem está recebendo a dieta e difícil para quem tá fazendo. Sim, é um desafio isso das doenças neurodegenerativas, que dependem mesmo das pessoas, né? Sim. E o que gera tanta ansiedade hoje? Na visão da nutrição, comparação, né? As pessoas querendo se comparar. Mas ela conseguiu ficar magra, por que eu não consigo? Eu quero ficar igual aquela menina musculosa lá. Olha lá, sabe? Essa comparação gera ansiedade, né? A pessoa querer algo que muitas vezes não tem indicação, não tem um potencial genético para chegar daquele jeito e acaba se frustrando, criando uma insatisfação tão desnecessária, né?
Então, eu acredito que na nutrição eu vejo isso, é a comparação. E o aparentar ter, né? Eu posso estar não muito saudável por dentro, mas se eu tô aparentando, tá legal. Sim. Só que a pessoa não tá legal. Sim. Entende? Aquele aparentar ser mais feliz, aparentar ser mais rico, aparentar... Por quê? Né? Trocar o rosto. Por que as mulheres estão ficando tão transformadas? Eu também me pergunto. Por que todo mundo quer ficar igual? É verdade. Né? Sendo que a gente é tão... Essa diferença de uma da outra é que torna a gente tão único, né? Tão especial, sim. Tão especial. E você, às vezes, não se considera bonita, mas eu acho que é um trabalho, né? Interno também. Né? Ficar trocando, mudando, erguendo... Eu acho que tem a ver também com gera ansiedade. O excesso de estímulos que a gente está permitindo, né, entrar na nossa vida, né? Por meio das mídias sociais, por meio dessas... todas essas influencers que vivem essa... É um comércio. Você vende ali uma imagem para gerar uma necessidade no outro, né? Haja visto tanto de mulheres no pós-parto, com depressão pós-parto, porque ela já quer sair com o bebê mamando perfeitamente, já fica magra em 30 dias, e é isso que você falou. Por que ela emagreceu e eu não consegui? Por que ela já tá lá posando a fotinho de familhinha perfeita e tá tudo... perfeito, lindo, né? Mas ninguém sabe o que está acontecendo. Não, gente. Dentro da casa, pensa, né? Pela gente mesmo. A gente vai postar a gente no pior momento, não Valéria? Não posta, né? Não, a gente posta a gente felizinha lá. De olheira, você não posta. Ainda bota um filtro. A gente faz isso. É verdade. Não é? Então, você acha que esses artistas, quem tá na mídia aí, né? Então, assim, a gente tem que ver que são pessoas normais, sofrem também. Né? E admitir a fraqueza, pedir ajuda. Isso não é fraqueza, eu acho que isso é força, né? E a gente parar de achar que a vida dos outros é melhor que a nossa. Sim, é verdade. Acho que esse é um grande desafio. Eu tenho adolescentes já em casa e eu vivo falando sobre isso. Você tem que ver as suas qualidades. E não só ficar falando que, olha aqui... que olho bonito, que cabelo bonito que a fulana tem. Eu queria ter mais lábio. Eu queria ter isso. Eu queria crescer mais. Eu queria, né? Pois é. Se valorize do jeito que você é. Sim. E é isso que muitas vezes a mulher não encontra esse valor em si própria. Exato. E fica encontrando em todo mundo, menos em si própria. Exato. Né? Exatamente. Essa é uma questão que a nutrição também consegue acessar até pelo alimento. Com certeza. Né? Tem tantas coisas que você pode usar, fitoterápicos. Muita coisa, exatamente. Você sabe que tem muita estratégia, né? E mudar a crença também, né? A gente pode também colocar uma nova crença. Então, isso eu conversando com os psicólogos. Eu não sou psicóloga, mas eu estudo sobre isso, sobre saúde emocional, comportamental. Eu tenho estudado bastante, porque a nutrição, acho que a maior parte é isso. É fazer aquela pessoa se amar, ou pelo menos ajudar ela com os nutrientes, ela começar a ter esse auto-amor. E mudança de crença, né? Porque tem coisa que a gente escutou na infância, que a gente nem lembra, mas que faz a gente sofrer hoje. Né? Por exemplo, uma paciente que não vai no banheiro, ela só vai se estiver na casa dela, sozinha... se ela viajar, o intestino fica de férias também. Não vai nem um dia. Verdade. É um sofrimento. Sim. Né? Então, assim, aí você vai pesquisar. Você vai ver que o psicólogo encontrou qual era a crença. Uma criança que sempre foi criticada por fazer cocô, às vezes em lugar errado, na fralda, no momento errado, e que teve um comentário ali que fez toda a diferença. Tipo, o pai falou sem querer, ninguém faz isso de propósito, né? Mas falou, nossa, sai daqui, sua fedorentinha. Tipo, aquela criança, ela travou. É verdade. Travou o intestino. Ela, adulta, ela só ia no banheiro se ela estivesse sozinha em casa. Gente, dificulta a vida demais. Pra ninguém sentir cheiro nenhum. Então, assim, são esse tipo de crença. Sabe? Que tem que mudar, porque destrava a vida da pessoa. Sim, é verdade. Né? E menina é criada de um jeito tão diferente, né? Não vai lá, não senta lá
Lá, gente, o menino não, né? O menino não passa vontade de ir no banheiro em lugar nenhum, pode perceber. É raro. As mulheres... O menino já é criado mais desprendido mesmo, né? Até dos cheiros, né? Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Com relação a medicamentos. Certos medicamentos, na sua prática, você já identificou, assim, como, por exemplo, antidepressivos, corticoides, até anticoncepcionais, né? Que podem estar influenciando no ganho de peso? Sim, pode acontecer. Do seu paciente? Pode. Por quê? Porque as vias metabólicas hepáticas ou, né, que usa aquele determinado medicamento também seria das vitaminas, de algumas vitaminas. E alguns ficam muito depletados, baixos níveis. E com certeza isso também vai desencadeando outros fatores. E aumento de peso também. Então, interação medicamento-nutriente, que a gente fala. Existe isso sim, eu tenho que sempre estudar. Hoje em dia não mais tanto, porque a gente vai adquirindo prática, né? Mas o paciente que usa lá o omeprazol, por exemplo, contínuo, eu já sei que eu vou ter que suplementar complexo B, vitamina B12, sim, que eu sei que aquilo ali vai atrapalhar nessas vitaminas, o omeprazol. Não só o omeprazol, todos os ols, né? Então, assim, a gente já vai adquirindo essa prática. A metformina tem alguns nutrientes ali que eu tenho que ficar com extrema atenção. Sim. E os antidepressivos também. Tem alguns que eu já não posso usar, uns aminoácidos, 5-HTP, que já interage. Né? Então, a gente tem que conhecer a fundo também as medicações e as interações com os nutrientes. Sim. Por outro lado, também acontece. Tem gente que chega a tomar um antidepressivo e emagrecer, né? Sim. Pode acontecer, exatamente, porque supriu ali, diminuiu aquela compulsividade, né? Às vezes a pessoa nem tomou por isso, ela tomou por uma enxaqueca, que verdade. Acontece. De ver lá um remédio que usa para enxaqueca, a pessoa emagreceu. Mas por quê? Porque aquele remédio, como efeito colateral, né? Ele diminuiu a compulsão da pessoa. Sim. A pessoa passou a não gostar mais de doce. Aí, isso acontece, foi um presentinho, né? Eu me lembro quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu emagreci. Então, tem esses casos também, né? Das mulheres que usavam e que no período que usa o anticoncepcional, retém mais líquido, ela ganhou ali um certo peso. Não uma coisa significativa, né? Não é toda a culpa do engordar, que é do medicamento que você está tomando, né? Por exemplo, tem gente que fala, não, eu sou gordinho porque eu tomo corticoide. Não é tanto assim, né? Ele incha, mas a culpa não é dele, imagina. Se fosse só isso, ia ser bem mais fácil resolver a situação, né? Sim. Existe uma certa necessidade também de achar um culpado, né? Para o ganho de peso. Para tudo na vida, não é? A gente sempre quer culpar o outro por causa de tudo. Sim. Então, vamos lá. Caminhando já para o nosso final, que dicas para os outros profissionais, já que você comentou aqui, né, que você, além de palestrar e dar aulas em pós-graduação... Hoje em dia eu não estou dando mais. Não. Mas, enfim, que dicas que para os novos profissionais da nutrição, que dicas que você teria para o pessoal que está começando aí nessa... Eu acho que vale muito a pena entrar na área da nutrição. Quando eu dou aula inaugural, nossa senhora, né? Eu consigo passar a motivação mesmo, porque é o que eu sinto. É natural meu, é genuíno. Eu realmente sou empolgada na minha área. Você sabe disso. E então, assim, eu falo que vale a pena. Principalmente se você tiver esse olhar de amorosidade com o ser humano. Você vai se sentir super útil nessa área, sabe? Você vai conseguir ter felicidade... em todos os sentidos, financeira também, né? Tudo melhora se você faz aquilo com amor e com sensação de utilidade. Sim. Então, a nutrição ela é um campo, um leque. Mas tudo envolve alimento. Mas precisa gostar do ser humano, né? É o mínimo, né? O mínimo, né? E como que a Nutri se cuida? Você tem rotina de autocuidado? Olha, rotina de beleza, de atividade física? Então, eu faço exercício,
Não fiz toda a minha vida. Demorei muito para aceitar o exercício na minha vida. Eu tenho uma frase que eu guardei, que você mesmo me falou. Vou contar aqui. Pode falar. Pode contar tudo. Uma vez você me falou assim, eu falei, Fabiola, por que você não faz atividade física? Alguma coisa que a gente estava falando sobre atividade física. E aí você falou, eu não gosto. Não, nunca pra gostei. mim não faz sentido e tal. Então, já que... Eu falei, mas como então que você é tão magrinha? Bom, porque eu não como, né? Como muito pouco, né? Porque se eu não gasto, então. eu não como. Você falou isso não, pra mim. Comer não, sem comer também não. Pelo amor de Deus, olha o radicalismo. Mas assim, não ao pé da letra, né? Ah, sim. Mas assim... Eu não como essas... sim. Eu nasci também com uma facilidade. Tem coisas que eu já não gosto tanto. Eu não sou uma pessoa que ama sorvete. Eu não amo muito pizza. É meu isso. Sim. Entendeu? Pão, eu passo bem sem também. Mas é meu. Não é porque eu faço dieta. É o meu paladar. Então, assim, com a alimentação eu não tive muita dificuldade mesmo, né? Agora, o exercício foi muito difícil eu querer fazer. Mas depois que eu entrei, faz o quê? Nem um ano, me sinto outra pessoa. Ah lá. Não tô falando só esteticamente, porque eu não vi tanta mudança estética. Mas eu sou mais animada. Eu tenho mais força física, eu tenho menos dores na coluna. Né? Então, assim, eu acredito que melhorou também até o índice de felicidade, porque o exercício melhora, né? Sim. Então, assim, agora eu sou super fã, eu super acredito que tem que fazer. Porque até então era um Até peso, então eu era neutra. Eu não falava para as pessoas não fazerem. Imagina, eu já tava me lascando e ia botar o outro. Não, eu sabia que estava errada. Eu sabia. Sim. Né? Que uma hora eu ia ter que ceder. Mas eu falava, gente, ela come super pouco, né? Porque a gente tava na confraria junto, né? Sim. E aí, esse dia que ela me falou isso, que não comia, nesse sentido, né? Não é que não come, a pessoa não, né? Mas fez muito sentido para mim no sentido de ter a consciência de que se eu não gasto a caloria, eu também não posso ficar comendo demais. Não tem nesse milagre. sentido, para mim, foi super positivo essa frase que você falou. Sim, eu entendo. Mas eu como sim, mas eu priorizo. Eu não vou engordar com qualquer alimento. Com sagu, por exemplo, vou engordar com brigadeiro. Então. Entendeu? Essa também é uma dica boa, gente. Já que quer comer alguma coisa, que seja com algo que vale a pena. Né? Eu acho. E para tudo que você está fazendo, veja o alimento, cheira ele, né? Não comer distraído. Tem gente que come um pacote de bolacha, nem percebeu que comeu. Esse defeito eu ainda tenho. Meu marido, outro dia, falando no telefone, comendo bombom. Eu falo, amor, sabe quantos bombons você comeu? Ele, não comi bombom. Eu falei, nossa senhora, nem aproveitou. Nem percebeu. Vai engordar à toa aí, ó. Eu não. Eu tô olhando o alimento. Essa consciência no ato de se alimentar é muito importante. E a gente não tem. Tão básico. É básico, mas a gente não tem. A gente está comendo, olhando o celular, comendo, vendo uma televisão, às vezes comendo até no carro, comendo dirigindo. Pra quê? E sem consciência. Mas é só... a yoga me ajudou muito. Peraí, gente, não é que eu nunca fiz exercício, eu fazia yoga. Ah, tá. A yoga eu faço há muitos anos. É que yoga é ficar quietinha, meditar, centralizar, então... É considerado uma atividade física? Vai, me salvei, né? Yoga não. sim. Acho que não. Só se for uma atividade física mental. Pode ser. Pode ser. Mas mais alguma dica que você quer deixar para os pacientes? Eu quero deixar a dica de... se autoconheça, né? Assume quem você é, assume o que você pensa, assume suas sombras, vai fazer uma terapia se você puder, sabe? Não põe pra baixo do tapete, não. A gente vai criando, querendo transparecer uma coisa que a gente não é. A gente tem que se aceitar, se amar, porque o outro não vai fazer isso pela gente. É verdade. Né? Ninguém é perfeito. Sim. Ninguém. Uns escondem, outros não escondem. Sim. Mas tá todo mundo enfrentando uma batalha, não é? Com certeza. Eu falo isso então, muito assim, também. Seja real. Eu acho que tá todo mundo procurando isso. Tá todo mundo cansado de fingimento, eu acho. Sim, porque quando você consegue se perceber e identificar, né, a sua fraqueza, você consegue trabalhar para mudar aquela situação. Isso, né? E assumir essa fraqueza, né? Sim. Falar para um parente alguma coisa, isso me magoa. Né? Às vezes a pessoa, vai estremecer o relacionamento. Não. Não, às vezes não vai, não. É verdade. Às vezes vai salvar.
às vezes vai salvar. Comunica, se comunica. Né? Eu acho que isso faz parte do autoconhecimento. E quando você ficar menos cobrança com você começa a ser leve com tudo na vida, com os outros, né? Com certeza. Adorei. Eu também. Muito bom. Assim, a gente chega mais ao final de mais um episódio. Eu quero expressar a minha imensa gratidão por ter você aqui hoje, por você ter aceito, né? Eu que estou feliz. E por nos brindar aqui com tanta sabedoria, né? Essa é só uma amostra daquilo que você, com certeza, que você tem guardado aí no seu conhecimento todo. Porque o tempo aqui é pequeno, a gente vai falando, vai conversando, o papo fica gostoso. Muitas vezes, a gente nem fala tudo que poderia falar, né? Mas a gente marca outra vez daí. Isso aí. Né? Mas forneceu com certeza insights valiosos sobre a nutrição e sobre a sua vivência, sua experiência, né? E relacionado aí à saúde e à qualidade de vida. Tenho certeza que se 1%, né, alguém aqui que nos ouviu já conseguir colocar em prática e mudar, já valeu nosso. Eu fico feliz nosso de me sentir aqui. útil de novo, né? Para alguém. Sim. Então, assim, eu que agradeço, tá? De todo o meu coração. Muito obrigada. Agora eu vou sair para almoçar com meu filho, meu marido, comer coisas calóricas. Né? Assim, né? Tem um dia do lixo? Dia do luxo. Do luxo? Nenhuma comida é lixo. É luxo. E a pizza também, não é? Então, mas é que eu não amo. Eu prefiro comer uma coisa que eu amo daí, né? Então, pra você, toda comida que você escolhe é um luxo, É luxo, certo? Claro. Então, lixo não. Que bom. Gente, então... Eu agradeço também a vocês, ouvintes, que nos acompanharam. Obrigado por estarem aqui. Se isso fez sentido para você, compartilha. A gente faz aqui, né, esse bate-papo com muito carinho para te inspirar a se cuidar, olhar para a sua saúde com amor, né? Primeiro a gente se olha e se cuida, para daí a gente poder também fazer a diferença na vida de quem está perto da gente, do nosso familiar, do nosso ente querido, quem quer que seja. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo episódio. Esqueci! Que? Como que os nossos ouvintes te encontram? Eu tô... Quase que eu esqueço. Eu tô ali na Rua Flamingos 1100... Há 24 anos ali, na esquina do INSS. Tem um consultório particular, mas atendo online também. E mídias? Nas mídias sociais, sim. No Instagram é Fabiola Carla Nutri. Sempre vou estar lá falando alguma coisa de motivação, de energia, universo, que eu sou um pouco holística. É? Um pouco não, bastante. Ai, gente, é uma delícia quando ouvi você falar. Eu adoro. As dicas, às vezes, não é religião. Sim. Eu tenho amigos de todas as religiões. É a amorosidade. Isso mesmo. Os videozinhos que você faz ali é muito gostoso de ouvir. Então, vale a pena, gente. Segue ela lá para você receber uma pitadinha, né? Cada vez que ela se expõe ali também. É com isso. É com esse amor, com esse carinho, sempre se dispondo a ajudar. E é sensacional o seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Valéria. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.